Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com o material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Odopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. Olá, boa tarde. Estamos em mais uma Ação e Reação, hoje terça-feira, 26 de março de 2019. Hoje com duas mulheres conhecidas aqui na região, importantes, lutadoras, né? A conselheira Idalina Galdino Xavier, conselheira tutelar, né, que tem uma briga enorme, uma luta enorme contra a violência e exploração infantil. Nós vamos falar muito sobre esse tema também. E também a conhecida Audrey Cleis, vereadora municipal aqui em Santos, né? Também trabalhou por 15 anos na TV Tribuna, muito conhecida também, foi secretária de Educação, enfim, duas pessoas muito conhecidas e participativas aqui na região, que trabalham, né? Então, hoje acho que o programa vai ser muito bom, presença feminina aqui no programa, né? Parabenizar a Tribuna pelos 125 anos de serviços prestados na região, né? Um jornal aí centenário, onde tem a história da cidade, né? A história da cidade, a história das construções, a história das pessoas, as migrações, enfim, a história da nossa população aqui da Baixada Santista e do país também, do mundo, né? Nas suas sessões, a parte social, enfim. A Tribuna, parabéns para a família Santini aí, que tem esse legado aí de anos, né? Parabéns, né? A Arminda também, todo o pessoal que trabalha na Tribuna, né, por essa data tão importante dos 125 anos da Tribuna, né, e parabéns a todos. Bom, hoje é um dia especial, temos várias pautas aqui, né, criação da delegacia 24 horas, as duas vieram agora da delegacia 24 horas, né, o governador cumpriu. Mas só que é complexo, em vez de 3 equipes, são 5 equipes, né? Precisa arrumar essas equipes aqui, que a Polícia Militar e a Polícia Civil no estado de São Paulo está defasada, né? Então, nós vamos discutir sobre isso, mas é muito importante, né? Para que a mulher não sofra essa violência e tal, e tenha um lugar que ela possa se resguardar, né? Nós também temos a Indomarcha, a Audrey Cleis vai falar sobre a Indomarcha. Vamos falar também sobre o projeto Respeitar. Vamos falar sobre violência nas escolas, enfim. Você sabe que todos os dias você está acompanhando a gente pelo canal 11 da NET ou 8 Vivo Fibra, né? E também pelo www.tvcomsantos.com. Lembrando que os programas vão para o YouTube, vão para o Augusto Capo de Casa 1 e 2, Eduardo Filete 1, 2, 3, 4, TV Com, e ficam aí, se você quiser pegar um programa aí, saber sobre Cava, vai no programa do Dr. Hélio. Se quiser saber sobre alguma coisa do Santa Casa, Ariovaldo e Aldo Santos Pinto, então vários programas aqui falando sobre vários assuntos, você pode consultar nas redes sociais. Lembrando que agora ao vivo, às 1h15, às 13h15, também a reprise às 23 horas e também às 1h da manhã. Então boa tarde, boa noite, bom dia ou boa madrugada para vocês que nos assistem aí. Se você quiser mandar perguntas para a Audrey Cleis, vereadora municipal aqui em Santos, ou para a Idalina, conselheira tutelar, você já sabe, 13 para quem é fora de Santos, 997 11 5545, você manda a sua mensagem por WhatsApp, e no segundo bloco nós vamos passar para a Audrey Cleis e para a Idalina. Idalina, é um prazer estar no programa aqui, né? A Audrey já veio, então vou começar com você primeiro, que é a convidada de primeira vez aqui no programa, né? Para mim é um prazer, muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos, né? E é um prazer realmente estar aqui com a Audrey, né? Boa tarde, Audrey. Prazer é para nós, recebemos duas mulheres atuantes, né, que tem muito a contribuir com a cidade. Audrey Cleis. A Audrey Cleis está mais acostumada com câmera, que já tem 15 anos de TV Tribuna, sabe falar bem e tal, foi secretária de Cultura, né? E secretária de Educação, né? Então tem um linguajar fácil também, com certeza vai acrescentar muito nessa tarde.
Muito obrigada, querido, por nos receber, querida Idalina, com esse trabalho brilhante que faz na nossa cidade, amparando as nossas crianças, as famílias, né? Eu acho que é isso, o nosso propósito, o maior propósito é servir. E, como você bem disse, realmente venho de um ramo que é o jornalismo, é a minha raiz, a minha alma, e o jornalismo é estar com a população, conversar, estar nas comunidades, conhecer e sentir as necessidades de uma cidade, ir buscar as soluções, né? E enquanto vereadora, eu acho que esse é bem o meu papel. Eu digo, se todo jornalista tivesse um pouquinho, se todo vereador tivesse um pouquinho de jornalista, nós estaríamos bem, viu? Brincadeiras à parte, mas realmente estar como vereadora é isso, ouvir a população, sentir as necessidades e buscar as soluções para cada problema, né? Se a gente não consegue naquele momento, mas pelo menos a gente faz a articulação para que a gente propague aquilo que está acontecendo em determinada comunidade e que a gente busque união, forças para soluções efetivas realmente, né? Então eu agradeço esse importante espaço, porque é um meio da gente mostrar o nosso trabalho e cada vez mais ensinar a população o que é o poder legislativo, né? O que é o poder executivo, como funciona o conselho tutelar. Olha só que programa importante nesta tarde que nós estamos levando tantas informações preciosas à população. É isso que a Aldris falou, é muito importante, né? Porque muita gente acha que vereador é para arrumar remédio, para arrumar hospital, para arrumar emprego. Lógico, tudo isso é importante, né? Mas hoje você entra você foi atropelado, você vai para um setor, tem que ter uma regulação. Então não adianta você conhecer o fulano, ciclano, que não dá para colocar no hospital, né? Tanto que muitas pessoas entraram no hospital direto, o cara foi atropelado e entrou lá na Santa Casa. Beleza, ele entrou lá, vai para o particular, ou seja, ele tinha que ir para uma central de regulação para ver se ia para o Irmã Dulce, para Santa Casa, para Benê. O João da revista, né, me ligou 4 da manhã. Liga para Augusto, para Ademir Pestana, você conhece e tal. Eu posso ligar, eu vou acordar eles vão falar para você o que eu vou falar para você. A tua sogra estava lá, já recuperou, graças a Deus, precisando de um ultrassom. Ela vai ter ultrassom, só que ela vai para uma central de regulação que ela já está aí, e eles vão indicar onde que tem ultrassom naquele momento. Se eu te mandar para Santa Casa agora, mas só falta um mês de carência. Eu falei, então, mas falta um mês. O plano não vai aceitar. Se eu te mandar para Santa Casa, vai ser tudo no particular. Você quer, eu te envio agora. Normal. Só que vai ser tudo no particular. Então não adianta, né? Então essa explicação, né? Muitas vezes na Câmara devia ter lá. Não arrumamos emprego. Porque o vereador arruma emprego para um filho, se não arrumar para o outro já xinga o vereador. O vereador não está lá para arrumar emprego para ninguém. O vereador está para fiscalizar o prefeito, apoiar e promover algumas leis, que é difícil, né? Porque esbarra na federal, esbarra na estadual. Então é mais fiscalização, apoio ao prefeito e fiscalizar. Apoiar e fiscalizar, como eu sempre falo aqui no conselho. Tem os caras que só metem o pau. Não, quando faz coisa boa eu apoio. O Santos atrasou o salário, atrasou, mas pagou, calma. Acontece com todo mundo, pode acontecer. Mas o Pérez foi para a China, ótimo. Ele foi para a China com o dinheiro do chinês, beleza. Então as pessoas reclamam demais. Nossa função é apoiar. E também, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve hoje em dia, sim, né? Principalmente por conta dessas notícias falsas, né? As famosas fake news, porque hoje é tudo tão rápido e as informações chegam de uma forma acelerada que você não para muitas vezes para pensar, opa, será que isso é coerente, tem bom senso? É verdade, deixa eu checar a fonte. Não, as pessoas já saem de uma maneira acelerada, compartilhando, comentando e sem respeito ao próximo. Hoje a intolerância ela está muito grande em todos os sentidos. Sim, o cara é contra o prefeito, ele, qualquer coisa que tem ele já põe. Se ele é a favor também, qualquer coisinha ele já defende. Então fica uma coisa que chata, você né? falou do saber, do conhecer, né? A informação é a principal ferramenta que nós temos nas mãos. Eu não gosto do jeitinho brasileiro, mas muitas vezes a pessoa se pega ali naquela situação, pedindo o jeitinho brasileiro, né? Então, vereador não é para dar emprego. Vereador é para promover, incentivar, estimular que a cidade tenha o oferecimento dessas vagas, criando políticas públicas para a criação dessas oportunidades, né? O vereador não é para você estar lá e
favorecer aquela mãezinha com o filho que está em 15º na lista de espera de uma escola. Uma falta de respeito. E as outras que estão aguardando? Então, quando a mãezinha vem pedir, fala, Audrey, estou precisando, a minha filha está na lista de espera. Eu falo, qual é o número dela na lista de espera? A 20ª. Então, vamos ter que esperar. O que eu vou fazer? Cobrar para que a prefeitura tenha uma solução para todas as outras e que tenha uma solução para você também. E se não chegar na 20ª, ela vai no Ministério Público, que ela estaria obrigada. Mas o seu direito O vereador, através do seu jurídico, fala para o prefeito, não chegou no 20º, sua filha não pode ficar sem creche. Exatamente. Então você vai falar com o promotor vai arrumar essa vaga. É isso normal, aí. Isso é a função do vereador. De forma agora, legal. Agora não é passar a 20ª em primeiro e a coitadinha da primeira que já está lá, que tal, ficar esperando e a primeira tem que ir para o Ministério Público. Não, aí é errado, eu concordo com isso. E então, aí, Idalina, sabe que isso acontece, né, e é uma falta de respeito, porque a gente não pode adiantar. Muitas vezes a que chegou, que é número 3, né, a terceira da fila, ela passou a noite lá na porta da escola, como aconteceu na Uavelino, Cais Santista, que são as escolas que eles pedem mais vaga. E daí aquela chegou um pouquinho mais atrasada, se conhece fulano, Beltrano, vai passar ela na frente, não tem condições, né? É falta de respeito com ela e com a criança. Com certeza. E Idalina, a gente sabe que a educação sexual nas escolas contribui para a prevenção de doença, minimiza o risco de gravidez precoce e tal. E teve um registro aqui de cada 9 em 10 crianças que são vítimas de violência sexual são por parentes ou amigos. Eu fiquei assustado, né? Então, por exemplo, tem de um universo de 1.000, 10 crianças foram molestadas. 9 é por um amiguinho ou por um espertalhão. Dentro de casa. Dentro de casa. Não. E uma na rua. Uma o cara, vamos supor, tá lá e a menina tá passando, ele joga a menina num terreno baldio ou tal. 9 são por pessoas que conheciam, um vizinho, um parente e tal. E então, como é que a gente pode diminuir essa questão? Então, 90% dos casos de abuso sexual, ele ocorre dentro de casa. Ou com um amigo da família, ou um tio, ou um padrasto, ou pai. Então, o que acontece? Há uma necessidade de ensinar aquela criança, né? Eu não sei falar bonito como você. Mas tá ótimo, tá ótimo. Pelo amor de Deus. Então, é muito importante... Mas pode ficar tranquilo, tá ao vivo, mas não tem problema nenhum, não pode ficar tranquilo. Tá certo. O que é importante é ensinar as crianças, desde da tenra idade, as partes íntimas dela, explicar e ir ensinando para ela que aquelas partes não podem ser tocadas. Então, essa criança, sabendo disso, ela vai ficar mais forte para evitar o abuso. Porque muitas vezes no olhar dela, o que pode ser uma brincadeira, né? Ou um carinho. É um carinho, né? Ela tem que saber que aquilo não está correto, de que forma ensinar, né? E aí passa por uma formação do educador também, para identificar com um olhar especial que aquela criança está passando por algum problema, né? Porque diante de um comportamento inadequado. Então, normalmente a criança assimila aquele abuso como um carinho. Geralmente as crianças abusadas vai de 1 a 5, 7 anos e depois ela só vai conseguir verbalizar quando ela tem 7, 8, que daí antes ela considera aquilo um carinho. E depois ela percebe que a pessoa só faz aquilo quando está sozinha. O educador tem que ter um preparo para isso. Essa pergunta pode ser para ela tem que ter um preparo. A prefeitura ter algum curso, alguma coisa para você saber lidar com essas crianças, com as perguntas que eles vão fazer, saber responder, porque às vezes elas têm perguntas meio embaraçosas, né? Sim, então, tem um projeto na escola que é da Andréia Cristina, né? Ela vai nas escolas, faz palestras, Cristiane Andréia, ela vai nas escolas, faz palestras, mas é muito importante que o professor, que o educador tenha um olhar sensibilizado e que perceba os detalhes e saiba como responder sem se chocar e sem agredir a criança, né? Sem que aquilo choque a criança também. Aceitar, ouvir, saber como responder, mas isso também é necessário uma formação. Sim. Então é importante a educação sexual nas escolas,
Com certeza, num tom certo, com as palavras corretas, sem agredir ninguém, né? Sem pais ficarem chateados ou preocupados com o que está sendo falado, mas cada vez mais esse diálogo precisa ser feito. Nós temos aí crianças de 10, 11, 12 engravidando por falta de informação em casa. Nós não podemos admitir tal situação. E aí a gente fala de gravidez e as doenças sexualmente transmissíveis que estão pegando essa faixa etária, Filete. Então, assim, é muito sério o assunto precisa ser tratado com muita responsabilidade dentro das escolas, e isso já está sendo feito em formação com as orientadoras educacionais por meio do programa Saúde na Escola, ou o programa Escola Saudável Santista, que graças a Deus tive a felicidade de fazer a propositura do projeto de lei. Na verdade é um braço de um programa do governo federal, né? Então a gente instituiu no município como política pública, educação e saúde trabalham juntas para formar este educador, para ter um olhar diferenciado, não ser médico. Nós não queremos que os educadores sejam médicos, mas um respaldo, porque eles sentem essa necessidade, porque estão tratando diretamente com a criança e eles veem quanto aquela criança sofre. O que esse programa mudou, por exemplo? Antes, o professor falava: mãe, vem aqui que o seu filho está doente. No dia seguinte, a criança aparecia de novo com a mesma doença lá e pior. Ela não levava o filho à policlínica. Hoje, existe um protocolo que a escola chama a mãe, preenche esse protocolo e diz: a senhora precisa levar o seu filho à policlínica hoje ou amanhã. E esse protocolo precisa vir atestado pelo médico, que o seu filho pode voltar a frequentar a escola. Para ter controle, né? Porque senão a criança sofre, a família sofre, o educador sofre e muitas vezes aquela doença com o próprio apeticulose, o piolho. Entende? É uma infestação. Uma criança, daqui a um pouco, são todas da escola. Então, um pai que não tinha essa responsabilidade, né, maior em relação ao filho, hoje ele precisa estar mais disciplinado. Ou ele faz isso, ou a criança não volta para a escola. Aí você tem todas as consequências, né, externas que ele vai ter que assumir. Então, eu acho que o programa ele vem para realmente disciplinar algumas situações que estavam soltas na rede. Chamar a responsabilidade dos pais também, né? Porque, por exemplo, quando você vê um menino de 10, 11 anos fazendo malabares, todo mundo dá o dinheirinho que acha bonitinho, Santos Terra da Caridade. Mas quando ele tiver 18 e 20, você vai fechar a porta do seu carro, vai fechar o vidro, e ele vai sentir uma discriminação. Então tem que tomar muito cuidado por isso e chamar a responsabilidade dos pais. É que às vezes você vai pegar, o menino é de Cubatão. Aí em Cubatão está o menino de Santos. Então o Conselho Tutelar não consegue agir muito, né, nessa questão, porque é de outra cidade. Tinha que criar mecanismo para isso, né? Porque o pai é responsável. Porque o pai deixa um filho largado com 10, 11 anos, qual o futuro desse menino, né? É bem difícil, Filete. É bem difícil porque a gente precisa trabalhar em rede. E se aquela criança, ela sai em algum momento deste círculo, a gente já perde a mão dessa criança, né? Então, ou vai falhar no sistema de saúde, porque ela pertence à rede de educação, mas isso porque todos os protocolos e portarias foram formatadas para que a gente tenha mesmo a segurança que aquela criança que estuda em Santos é de Santos, para a garantia de todos os serviços. Porque, por exemplo, se a mãe utiliza o endereço do vô que mora em Santos, ela já não vai ter o atendimento na saúde, de acordo com como ela tem que ter. Mas isso, né? Os colégios municipais da Ponta da Praia, né? Muitos são do Guarujá. Muitos são do Guarujá. Diz que eu vi uma estatística de 80%, eu achei que é uma estatística um pouco alta. Mas hoje já não tanto. Porque tem um controle. Hoje o controle é muito maior. Porque às vezes a pessoa trabalha em Santos, vamos supor, então um exemplo, trabalha numa clínica veterinária, numa clínica médica, e o patrão assina que mora lá, dá domicílio e tal. Sim. Só que isso aí é ruim para a cidade, porque quebra todo o planejamento, não é isso? É ruim para a cidade, é ruim para o aluno, é ruim para a família, porque há uma falha nessa rede. Então, se ele precisa de um atendimento e que ele é encaminhado pela escola, por exemplo,
ele não vai ter esse retorno. Mas ele não pode, vamos supor, já que ele fraudou o endereço, ele colocou o endereço do patrão, vamos dizer, da mãe. Ele também não vai fraudar quando vai na rede pública e tal? Sim, mas na saúde você tem os agentes comunitários, agentes de saúde que fazem esse acompanhamento muitas vezes na residência. Então, se há alguma dúvida, esse agente vai verificar se ele mora mesmo lá. Sim, e existem casos de, por exemplo, que o município toma conhecimento que a pessoa é do Guarujá, de outra cidade, e corta aquela... Existe esse mecanismo? Não, né? Não tem. Uma vez a criança aqui, não é possível fazer. Mas antes de fazer a matrícula, já aconteceu? Antes de fazer, não posso te afirmar. Sim. Mas assim, se há comprovado que a criança não é de Santos, não é aceita a matrícula. Sim, sim. É nas escolas municipais. Nas escolas municipais, estaduais elas aceitam. E a violência contra a mulher, hein? Novos dados mostram que não há lugar seguro no Brasil, né? Nos últimos 12 meses, 1.600.000 mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento. Meu Deus do céu, 1.600.000 numa população de 200 milhões? Caramba, se você for pôr 2 milhões aqui, porque deve ser muitos subnotificados, pô, é quase 1% das mulheres, né? Quer dizer, 1% não, 2%. Que se for 50% homens e mulheres, são 100 milhões de mulheres, mais ou menos, né? Com 2 milhões de espancamentos ou enforcamento, é quase 2%. Então, de cada 100 mulheres, 2 ou... Pô, eu vou pôr umas 4, né? Porque tem aquela que não vai para a delegacia é muito longe, né? Ou também não tem dinheiro para condução para ir na delegacia, no dia seguinte deixa que eu deixo e tal. Então, mas de cada 100 mulheres, se você pensar que 4 já sofrem, se você olhar na rua 100 mulheres, 4 já foram vítimas de espancamento, enfim, né? Sofreram agressões. Infelizmente, né, o que acontece é a posse, né? É o machismo. Isso, infelizmente, os homens naquela... Não são todos, né? Não todos. Não está na moda machismo dos anos 70, Não, mas ainda tem muito isso, né? De posse, de ciúme, é meu. E, infelizmente, as mulheres apaixonadas, às vezes também com medo de denunciar, né? Porque, infelizmente, as nossas leis, apesar da Lei Maria da Penha, não protege totalmente essa mulher. É porque às vezes a mulher depende do marido, né? Por exemplo, é dona de casa, está numa comunidade. Aí, por exemplo, o marido espanca a mulher. Tudo bem, às vezes ela não tem nem o dinheiro da condução para ir na delegacia. E não tinha as delegacias 24 horas, que nós vamos falar daqui a pouco. Aí a mulher, quando volta, ela vai para onde? Então, às vezes a mulher fica dependente, não são todos, evidente, né? Mas fica dependendo do marido. Aí ela aceita aquela condição. Se bem que aqui em Santos nós temos uma casa que é para vítima de violência, né? Quem que indica nessa casa? Nós temos o CREAS, né? Que indica para a mulher, quando ela quer, que faz o BO, e a gente já acolhe essa mulher e encaminha ela para essa casa. Muitas delas também não querem porque essa casa é sigilosa, não pode sair, ninguém tem o endereço nem o telefone. Senão o maridão, a amante, vai lá e bate na mulher de novo. Pode não dá, né? Daí ela tá colocando em risco também todos da casa, né? Sim. Então, existe esse lugar, esse abrigo, né? Que é para pessoa que sofre violência doméstica, mulheres e crianças, né? Mas, às vezes, a mulher também, ela tem medo, ela não tem onde ficar, não quer ficar presa, porque lá ela não pode sair, não pode trabalhar, as crianças recebem educação escolar, mas ela não pode sair dali. Então, ela não quer ficar presa também ali. Então, ela acaba voltando para casa e acaba acontecendo novamente. Essa questão da violência doméstica preocupa bastante, Aldi, porque tem que dar maracujina para os homens aí, porque é muita mulher apanhando, né? É complicado, né? Eu acho que é muito mais do que um calmante, viu? Realmente educacional. A gente entende que essa questão cultural, né, do machismo, ela ainda é muito forte em nossa sociedade. Avançamos muito, mas ainda incomoda, né, boa parte da sociedade. E o que a gente percebe, principalmente naqueles homens que já
viveram uma experiência de agressão, e a gente tem projetos aí em andamento e de sucesso em relação àqueles homens considerados agressores leves pela justiça, ou seja, que ele agrediu, ele recebeu uma punição, cumpriu a punição, só que ele voltou para casa, ele volta para o mesmo lar, muitas vezes, e a mulher aceita por diversas situações, né? Que poderíamos ficar aqui horas debatendo todas essas situações. E ele volta a fazer essa mulher mais uma vez vítima. Então, o que a gente precisa? De um remédio para que a gente possa interferir diretamente neste homem que ainda tem recuperação. E foi feito um projeto... É o pequeno agressor, que é o cara que às vezes é muito ciumento. É agressão leve, considerada leve. Não é qualquer homem agressor que entra neste quadro, né? Para uma reeducação, uma ressocialização ao lado da punição, né? Então, em Taboão da Serra, a promotora de justiça Gabriela Mansur instituiu um projeto que é o Tempo de Despertar. E esse projeto, ele visa realmente tratar o homem que a justiça considerou que fez uma agressão leve naquela vítima, ele quer ter a chance de novamente estar na sociedade de uma forma diferente, culturalmente diferente, e ele recebe todo esse olhar diferenciado ao lado da punição. Não fica livre disso não, né? Então ele volta para a sociedade de uma outra maneira, com um outro pensamento. A reincidência baixou de 67% para 2% em Taboão da Serra. Nós estamos trazendo esse projeto para a nossa cidade, fiz a propositura da lei, foi aprovado por unanimidade na Câmara, agora foi para o Executivo e estamos aguardando aí, ansiosos, a sanção do prefeito, porque com certeza vai trazer mudanças consideráveis para a nossa cidade. É um novo prisma, né, de tratamento das pessoas que têm esse deslize, que a pessoa pode melhorar também, né? Exatamente. Muitas pessoas perguntam assim, mas você está se preocupando com o homem que agrediu? Não, eu estou me preocupando com a mulher que está em casa. Os dois também, né? Com a mulher que está lá e vai esperar. Ou então, não é com a mesma mulher, ele vai fazer um outro lar vítima da violência dele. Então a gente precisa cessar isso, precisa interromper isso. Falar, opa, alguma coisa precisa ser feita e corrigida nesse processo. Então, ele vai agredir, vai ser punido e vai cumprir a punição. Vai agredir e isso não acaba jamais. Sim, é um projeto vencedor. Só 2% deu reincidência, vencedor. De sucesso. Pegar as coisas boas de outras cidades e colocar aqui, né? Então, parabéns para a Gabriela Mansur, parabéns para Taboão. Vamos ver se o prefeito assina para que a gente tenha esse projeto aqui também. E aí, Dalina, delegacia 24 horas, né? Da mulher, né? Uma inovação e tal. Mas eu converso com em off aqui, vem muita gente, né? Vem políticos, vem polícia, vem sindicalistas e tal. E alguns policiais, assim, ficaram um pouco surpresos, um pouco assim, porque diz que não há efetivo, né? E eu conversando aqui com o Alder, eles falaram, realmente são 5 turmas e tal, e a coisa tem que ser feita direitinho, né? Porque já que montou 24 horas, vai ter que ter um efetivo para que possa dar esse suporte para as mulheres, né? Para não sobrecarregar também as mulheres trabalhadoras, né? Sim. Mas é só mulher polícia nessa delegacia ou vai ter homem também? Não, tem 2 homens. Tem dois homens, né? Sim. Porque não tem nada a ver, pode ter homem também, qual o problema, claro, né? A delegacia é para as mulheres. Mas a maioria é mulher. Talvez para sair na rua, investigador, para alguma coisa, né? E é necessário. Mas não é só para as mulheres, é para criança também e adolescentes, né? Vítimas de violência. E é maravilhoso. Porque, se Deus quiser, vai dar certo, vai ter as 5 equipes. E é maravilhoso, porque nos finais de semana é que acontecem as violências. À noite. Muitas vezes a gente recebe denúncia, uma criança machucada, e a gente tem que ir, tem que fazer o BO. E houve uma vez que eu fui no 3º distrito do Peixe, né? Ali é 3º, perto da... Então, nós ficamos até tarde. Não são pessoas preparadas, né? São pessoas que estão acostumadas a lidar com bandido. E a criança precisa de um olhar mais, a mulher, né?
mesmo trabalhando num serviço assim tão pesado, ela é diferente. A mulher já está mais... fragilizada, né? Então, e às vezes para falar para um homem também não é tão, né? Mas é diferente, né? Quando a gente é acolhida por uma mulher e um homem é totalmente diferente. É como com animais, né? Quando existe delegacias especializadas em Campinas, São Paulo, sobre os animais. Lógico, não é só delegacia do animal. Então, montou a delegacia só para cuidar de cachorro ou gato, também não é isso. Falando para o cara que não é isso, é uma delegacia especializada. Porque você vai na delegacia e falar, o cara chutou meu gato. Muitas vezes o delegado, ele está lá cuidando de um homicídio, está cuidando de um monte de coisa, pô, ele vai achar aquilo uma coisinha muito pequena, tal. Então, às vezes, se você pegar uma delegacia especializada, eles já vão atender você com mais carinho, que são profissionais que gostam de animais, então já tem uma certa evolução no tratamento, e né? as profissionais que lá estão recebendo todo esse amparo, né, para a formação, para um atendimento realmente especializado à mulher. Mas hoje a grande preocupação, e eu como presidente hoje da Comissão Permanente dos Direitos das Mulheres, vou acompanhar de perto o trabalho para que não haja essa realmente sobrecarga, né? Porque senão o objetivo final não será cumprido, né? Que é o atendimento realmente diferenciado, adequado, para fazer diferença na vida dessas mulheres que já estão sofrendo por alguma ação. Então, se elas estão lá, é porque elas estão pedindo socorro. E o socorro tem que partir e tem que ser recebido por mulheres que estão com a cabeça tranquila, fresca, para receber essas mulheres. Então, imagina, se você tem uma delegacia 24 horas, que são necessárias aí 5 equipes para dar conta, né, de toda a demanda gerada, porque não é só o atendimento lá, tem todo um procedimento interno que precisa ser feito, né, com abertura de processo, acompanhamento, investigação, né? Então, é um trabalho muito complexo e que requer muito tempo, e aí você precisa do tempo para atender, do tempo para acolher e do tempo que vai levar até findar aquela situação e ir para a justiça, né? Então, todo esse olhar será necessário, e eu acho que a gente vai ganhar muito. Foi uma conquista muito grande, acho que a gente tem que comemorar muito, mas não perder os olhos em relação à continuidade e efetividade desse serviço, sabe? E a gente vai ainda ter uma caminhada, segundo a doutora Fernanda, que é a delegada titular da DDM, que vai comandar esse trabalho e já vem comandando brilhantemente. Ela é uma das principais aí em reivindicar a vara especializada em violência doméstica, que nós não temos ainda na nossa região. Hoje, os processos que são abertos, e quando uma medida protetiva é enviada à justiça, e aquela demanda pode ir para 6 juízes da vara criminal. Então, ela nunca sabe em quais mãos aquele pedido vai cair. E nem o juiz tem este olhar especial para violência doméstica. Então, há necessidade de termos esta vara. No ano passado, nós fizemos um trabalho muito intenso ao lado da Coordenadoria da Mulher, da Comissão da Mulher Advogada, da OAB, do Conselho da Mulher, né? E foi uma audiência pública realizada lá na Câmara no dia 12 de agosto, que é em agosto, quando a Lei Maria da Penha completou 12 anos, né? Nós fizemos uma audiência pública, fizemos um abaixo-assinado para efetivar o pedido da instalação da vara de violência doméstica. No final do ano passado, fomos recebidos pelo Dr. Valdir, diretor do Fórum, que vem com esta vontade realmente em efetivar esse pedido. E ele entendeu o quanto vai fazer diferença no ritmo, né, e nos pedidos na cidade de Santos. Quem sabe aí, esse ano, a cidade de Santos tem aí uma outra novidade, um importante instrumento legal. Bom, nós vamos ter que chamar um intervalo, estamos com 2 mulheres vencedoras. Alda Cleis, eleição 2016, correu ao cargo, teve 4.375 votos, muitos votos. E a conselheira Idalina, com certeza, também concorreu com muitas outras pessoas no Conselho Tutelar e foi eleita, né? Então, estão chegando várias participações, o telefone está vibrando, é muito rápido e já voltamos.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula, pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Dopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br.
Estamos de volta no Programação em Reação nessa terça-feira, 29 de março de 2019, com a vereadora Alda Ecleís e com a conselheira tutelar Idalina Galdino Xavier, né? Muitas participações aqui. A dona Ivonete parabenizando as duas guerreiras, olha que bacana. A Tereza Bueno Wolff, a grande colunista social de Santos, com a Elma, parabenizando a jornalista e também a conselheira tutelar, que é bacharel em Direito, Idalina, né? Uriel faz uma pergunta para vocês. Uriel, que é jornalista, advogado, cumprimenta as duas colegas de profissão, né? E Uriel fala, como incentivar as mulheres a participar mais das questões públicas, não ficar apenas olhando, observando? É um grande desafio, eu digo, né? Eu ainda, nessa caminhada, sinto agora mais diretamente isso. Eu digo que as pessoas perguntam por que na política tem mais homens do que mulheres, né? Tem um ponto que foi até estudado e é bem curioso e importante, e vejo bastante nexo nesse ponto. Lógico, os homens que estão na política têm muito mais chances de mostrarem, né, seus projetos, suas ações, seus programas, o que eles estão realizando. Então tem mais visibilidade, uma maior propagação, porque eles estão na máquina, né? Do que as mulheres que são líderes em várias áreas e fazem um papel tão brilhantemente bem, mas não tem muitas vezes essa visibilidade que a máquina proporciona, né? Então, automaticamente isso vai gerando, vai virando, a roda vai virando e ela nunca muda, né? Porque os homens estão ali, estão com mais chances de serem vistos do que essas mulheres que fazem trabalhos em um segmento, em um bairro, em uma comunidade, né? E que é muito difícil elas ganharem força. Mas a lei, ela veio uma mudança considerável para que a gente também consiga ter essa mesma força. Agora, cabe a cada um de nós usar muito bem esta lei, né? Então, a primeira diz que você tem que ter uma porcentagem, 30% das mulheres, na formação das chapas eleitorais. Opa, muito bom! Então, essas mulheres que vão fazer parte da chapa, que elas realmente queiram estar lá, e não só para preenchimento de... e para que a gente possa cumprir a lei. Como a gente viu agora há pouco tempo... A mulher nem votou nela, né? A mulher nem votou nela. Não teve nenhum voto. Só serviu para desviar dinheiro. Exatamente. Deram R$2 para a mulher lá, ela foi de trouxa, e os caras pegaram todo o dinheiro que enviaram para ela e puseram em outro campo. Então, né? aí vem a valorização. Esse laranjal aí jogando mulher, né? Pois é, a mulher que tem o seu trabalho responsável, faz a diferença no seu bairro, na sua comunidade, que ela queira realmente estar lá. Se ela aceitar esse desafio, que ela faça por realmente ser vista e merecer o cargo, né? E não só para compor chapa e acorda, vai lá, um cargo ou um dinheiro. Isso a gente não quer mais ver, assistir na nossa nação. É daí que a gente começa a corrigir o que a gente acha que não está certo, né? Então, é no momento da pré-eleição que a gente começa a sentir as formações. Opa, mas estão me chamando para cá para eu fazer uma chapa, não vão me dar os 30% do fundo eleitoral, sim, que é direito da mulher? Então, alguma coisa já está errada. Denuncie. Fale. Sim, não adianta só porque você é conhecidinha no bairro, que vereador não entra por ser conhecido não, tem que gastar sola de sapato e tal. Então, se você for sair para avisar para suas amigas do carteado, suas amigas do cinema, suas amigas da faculdade, você não vai entrar não, entendeu? Você vai só servir para algum espertalhão te colocar na chapa. Então, você vai ser rabo de chapa. Então, se você acha que tem condição, vai à luta. Mas vai trabalhar, já começa trabalhando no dia a dia, né? O trabalho do vereador é o trabalho da vida toda, né? Eu nunca fui candidato, mas tive vários convites. Fala assim, mas você não trabalha, eu trabalho a minha vida toda, pô. Quando eu cumprimento todos os porteiros aqui de baixo, quando eu atendo bem as pessoas, quando eu faço um atendimento gratuito, eu trabalho a vida toda. Pra você, é um trabalho da vida toda, né? Então, assim, eu não sou candidato, mas
A gente trabalha a vida toda para fazer o bem. Então, é um trabalho de vida toda, não é um trabalho de 1 ano, 2 anos. Então, se a mulher acha que tem que... tem uma carreira na TV Tribuna, tem uma carreira como secretária, tal, então, aí conseguiu. Não é só 2 anos antes, 1 ano antes, é um trabalho de uma vida toda, né? Mesmo. Que te qualifica para você representar as pessoas, né? Excelente pergunta do Uriel, dessa questão da participação da mulher, né? E excelente participação da Alda, dizendo para a mulher não ser enganada também, né? Não adianta ela achar que vai ser vereadora, vai vir dinheiro, vai vir panfleto, os caras falam tudo isso. Depois não vem dinheiro, não vem panfleto, te esquece, às vezes nem para reunião te chama. E as leis estão aí para serem cumpridas. Denuncie. Se não for acordar, né, da forma que deve ser, as regras estão aí para serem cumpridas. E eu creio que as mulheres também, elas têm que colocar da cara a tapa, né? Porque a gente conhece várias mulheres, líderes comunitárias que trabalham, que lutam por sua comunidade, várias, mas elas não querem, não querem assim se misturar com a política, mas a política ela faz parte da nossa vida. Então tem que parar com isso. Mas de 21 vereadores, nós temos 2, né? A Alda e a Thelma, né? Um abraço para a Thelma, que também já esteve aqui no programa. Saudade da Thelma, trazer a Thelma aqui para a gente ter uma visão diferente também, que é importante ter visão da direita, da esquerda, do centro, né? Para o programa não ficar rotulado, né? Então, muitas participações. A Dalgisa fez um tratado aqui, é psicóloga. Gostaria de perguntar para a Idalina e para a Audrey, como enfrentar o desafio da educação sexual, políticas públicas, desafio de interações de ações, como podemos acompanhar os registros da CPI do Legislativo Santista sobre a questão sexual. Então, ela faz uma pergunta bem englobada aí na questão. Eu acho que a gente abordou esse aspecto no primeiro bloco. Sim. Eu acho que a política pública ela tem que partir das necessidades que existem em uma cidade. E uma delas que nós apontamos realmente é a questão da informação, como ela chega hoje nas escolas e como ela é trabalhada nas unidades. Esse amparo de técnicos da saúde, ele é fundamental para respaldar o trabalho que já é feito de forma curricular dentro das unidades. Então, é aliar a informação técnica da saúde com o pedagógico, que já é muito bem feito pelos nossos educadores. Eu acho que essa política pública que foi instituída na cidade de Santos, que é o programa Escola Saudável Santista, vem a partir do meu trabalho que foi realizado com técnicos da área da educação na Secretaria de Educação. Então eu já fui com essa percepção. Há necessidade de se instituir uma política onde a gente tenha essa união da educação e saúde como algo inseparável. Então, independente do governo federal, que a gente tem um programa hoje que ampara a cidade com envio de verba, se cumpridas metas em determinados temas, né, dentro da saúde e educação, independente se esse programa acabe ou não, hoje a gente tem uma lei municipal que obriga o município a realizar esse trabalho em parceria saúde e educação dentro das unidades municipais de educação. Isso ninguém mais tira. Pode passar governos e governos e a sociedade tem este documento como um amparo legal. Tem uma pergunta aqui para você, da Doris, participação feminina hoje no programa, né? Como está a condição do trabalho do conselheiro tutelar? Mulherada está perguntando perguntas, né? A Dalgisa, psicóloga, ela entendeu bem, e realmente o que ela está dizendo aqui, que é a interação da educação com a saúde, bacana, e a Alda tem essa expertise, né? Trabalhou com isso. E agora eu estou perguntando como é que estão as condições de trabalho do conselheiro tutelar. Você trabalha no centro, né? Eu trabalho no centro, infelizmente, nós estamos ainda precisando de muitas coisas. As políticas públicas estão, assim, um tanto quanto fracas na nossa... Apesar de que o Santos está em primeiro lugar, né, com o Conselho Tutelar, né, as condições que nós temos. Mas, ainda assim, existe muita necessidade. O que poderia melhorar? Olha, na questão da saúde, nós não temos, por exemplo, na violência, no abuso sexual, na violência, nós não temos para onde encaminhar essas crianças. Nós temos um Paivas, tá? Que ele recebe, só tem 2 pessoas trabalhando nesse Paivas, numa sexta-feira por mês. Então, quando a gente leva a criança até lá,
essa criança vai ser atendida dali a agenda está cheia, o mês que vem. Então, existe essa necessidade de mais serviço público, mais uma equipe técnica no Paivas. A oferta hoje de serviço é pouca diante da demanda. Da demanda, muito grande. Para a gente poder ter condições, né? Porque agora, se chega uma criança com vítima, a gente fica amarrado. Quantos conselhos tutelares tem em Santos? Seu do Nós centro, temos do seu? 3 conselhos tutelares, sendo que 5 conselheiros em cada base. Tá, então tem o Brás Cubas, que é do centro, né? Tem da Rua Bahia, que é a Zona Leste, do Gonzaga, e tem na ZN, na Zona Noroeste, mais um conselho. Como é que a pessoa faz? A pessoa liga, por exemplo, você que tem um de plantão, como é que funciona? Não, nós temos 3 na base, um no noturno e um fica externo para ir nas reuniões, às vezes em audiência. Denúncia, liga para o Conselho Tutelar, a gente vai receber essa denúncia, vai verificar, né? Quer dizer, 3 ficam lá, um fica na rua e outro fica no noturno, mas vai trocando, né? A gente faz plantão, né? Mas sempre tem 2 lá dentro, você sempre vai encontrar 2, um em cada sala. Sim. A terceira pessoa a gente fica de reunião, por exemplo, se precisar ir em alguma denúncia, ir no fórum, numa audiência, ir numa reunião de rede que a gente fala. Então, esse terceiro ele fica. E o quarto, ele já vai marcar as reuniões naqueles dias que ele não está ali na base. Então, ele marca a reunião. Então, de manhã, porque a gente tem reunião todo dia, né? Sim. Mas tem que ficar 2 na base para atender a demanda da porta. Quando chega na porta, todos que vão, a gente atende, é atendido. E por telefone, a gente recebe a denúncia. É importante que se dê endereço e o nome da pessoa, porque senão a gente não tem condições. Mas quem denunciou não aparece, né? Opa, se você vai, eu denuncio a pessoa... Não precisa dar nome, não precisa nada. Só fala, o que a gente necessita é o nome da criança que está sendo vítima da violência, o nome do violentador e o endereço. A gente precisa começar de algum lugar, né? Então, tendo isso, a gente já vai atrás, a gente encaminha para onde tem que encaminhar, já pede relatório para a escola. E assim. A mesma situação em relação à violência doméstica, né, contra a mulher. Pode ligar 180 e denunciar. Ah, mas eu preciso me identificar? Não precisa se identificar, né? Então, é importante a denúncia para ter da onde ali partir. E aí depois os órgãos oficiais vão se encarregar disso. Importante também lembrar que a violência contra a criança 190. Ótimo. Porque na hora é encaminhado para a promotoria, para a delegacia e para o conselho tutelar. Então, nós 3 recebemos isso. E é muito mais rápido. Se a pessoa não quer fazer a denúncia por telefone, liga 190, dá os dados e a gente vai receber. O provedor aí, Ovaldo Feliciano, está convidando vocês, né, o pessoal. A Santa Casa vai inaugurar o complexo, olha que chique, Complexo de Urgência e Emergência, maior da região, agora dia 29, sexta-feira, às 18 horas, né? E a sua presença muitos nos honrará. Está aqui o convite do Ovaldo Feliciano, que me foi enviado pelo João Domingos Neto e o Baltazar, convidando a nobre conselheira tutelar e também a nobre vereadora, que já deve ter recebido o convite, mas convidar você para participar na sexta-feira, às 18 horas, aqui na Santa Casa. Muito obrigada. Estaremos lá. A Luciana Faria, parabéns, 2 advogadas, Luciana Farias, parabéns, 2 mulheres determinadas, tal. E o Vitor, até que enfim uma participação feminina, tem aqui o Rick Santos, o Douglas Porto, o João Domingos Neto, o Baltazar, mas só estou mandando um oi aqui. O Vitor pergunta como é que é a vida de vereadora, né? Porque ele diz que tem vários tipos de vereadores. Ele diz, não sou eu, hein, tá? Ele diz. Tem os que se escondem, tem aqueles que só injetam dinheiro na época de eleição e tem aqueles que são conhecidos, né? Como você, no caso, que é a pessoa conhecida através da televisão, da secretaria, que onde é vista a pessoa sabe que está na vereança e tal. Como é que é a vida de vereadora? É o Vitor da Ponta da Praia. Obrigada, Vitor. Muito obrigada pela pergunta. E as pessoas me perguntam assim, você não tem saudade do jornalismo? Eu digo que não, porque a minha vida
está pautada no jornalismo e assim eu sigo com as lições que eu aprendi, né? É muito agitada, não tenho horário de parada, né? Começo bem cedo e termino tarde da noite atendendo as solicitações, porque não é o horário que eu quero fazer, é o horário que a população pode atender. Então, eu tenho pessoas que podem falar comigo na parte da manhã, na parte da tarde, mas tem pessoas que trabalham o dia inteiro que só podem à noite. Então, assim, eu tenho que me adaptar ao horário da sociedade, não a sociedade ao meu horário. Esta é a minha filosofia, a minha metodologia de trabalho, né? E é assim que eu sigo. Eu estou lá para servir a comunidade, a população com muito respeito e que esse respeito seja recíproco e está sendo naturalmente porque as pessoas estão sentindo o quanto esse trabalho está surtindo efeito. E eu estou muito feliz com tantos resultados positivos. Eu sabia que vinha uma bombinha no final do programa, tá muito calmo, mas a Alda é valente ali em frente e tal. O Zé Augusto mandou uma bomba aqui. Pode falar. O presidente da Câmara, o anterior, disse que assinou um formulário, mudando a questão do Centro de Convenção do Mendes, né? Quando a gente lê aqui é complicado, as primeiras a gente anota, mas quando vai ler aqui é corretor, né? Então, o do Mendes Convenção de área turística para comercial. Depois ele falou que não sabia o que estava assinando, enfim. Como a vereadora tomou conhecimento das reuniões sobre Ponta da Praia e qual a sua opinião sobre essa questão da Ponta da Praia? Esse projeto está sendo muito polêmico, são muitos questionamentos. Nós temos uma turma que quer a obra, nós temos a turma que não quer a obra, né? Não posso generalizar. Turma de vereadores ou a população em geral, né? Eu digo a população, né? Sim. A população. Não tenho só uma população que não quer a obra. Tem muita gente que quer. Tem muita gente e são muitas pessoas que querem, né? Então, assim, a gente tem que ouvir os dois lados. Eu não posso nem ir tanto por contra, nem tanto por a favor. Então, qual é a minha função dentro desta questão e da alteração de lei de uso e ocupação do solo, né? Foi a partir disso que as situações ocorreram e aí perguntam pra gente, mas vocês não sabiam do projeto? Não, não sabia do projeto. O projeto foi apresentado para a Câmara depois de pronto, resolvido e acertado. O que nós tínhamos conhecimento é da alteração de uma lei, né, que era necessária essa alteração. Inclusive, quando foi feita essa alteração, eu apresentei emendas que foram cruciais para que eu pudesse aprovar o projeto. Né? Eu apresentei a emenda para que, se lá no Mendes, naquele espaço que já se cogitava que eles queriam sair, e é uma área particular, que o cara, se quiser, ele vende mesmo e ponto. Ou ele foi uma tranca lá e foi um funcionário, ele não faz mais nada lá, né? Não funciona mais nada, né? Então, assim, a gente tem que... E aí, pode ser radical, né? O meu medo é que lá fosse um terreno ocupado por grandes edifícios. E o que eu apresentei de emenda? Se realmente fosse esse tipo de construção naquele local, que nós garantíssemos a estrutura para o entorno, com a instalação de uma escola, instalação de uma policlínica e de um parque para que a gente pudesse ter ali um lugar de respiro, né? Imaginem vocês se lá nós tivéssemos grandes construções. Você quer construir, mas vai deixar um legado para a cidade. Exatamente. Um parque, uma escola, uma creche, tudo bacana. Exatamente. Esse foi eu tive muita responsabilidade nessa tramitação, né? Mas agora, em relação ao projeto que foi feito isso é do executivo. Isso o executivo tem a prerrogativa de fazer. E ele fez um projeto, não tinha, na verdade, assim, para uma boa comunicação, ele tinha que ter apresentado, mas infelizmente isso não ocorreu depois de um projeto já pronto. É a mesma opinião. Agora a gente fiscaliza. O Lincoln Reis falou a mesma coisa aqui no programa, e outros vereadores, como o Jorge também, né? A gente entende que todo investimento para a cidade, na minha opinião, é bom, mas tem pessoas que são contra, tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são a favor, mas acham que o Mendes não deveria ser ali, isso. Deveria ser no centro, enfim. É uma discussão. Eu acho que faltou aquele chá gelado com o João, lá no João, com o Ministério Público, vereadores, associações de bairro, faltou isso. É um projeto bom, um projeto pujante, o Grupo Mendes é um grupo positivo, né? Ele realmente vai construir, mas ficou essa dúvida na sociedade, e sempre quando tem dúvida é ruim, né, Dalina? Porque gera essa dispersão, como a Alda falou. Não é isso? E a gente vai fiscalizar. Bom,
Queria agradecer ao Decleis, que ela volte novamente, também a Idalina, tem muitos assuntos para falar aqui sobre educação sexual, sobre adolescência, né? O programa passou muito rápido. Queria agradecer a participação de todos, né? E dizer que tenha uma excelente terça-feira, né? E continue com a nossa assistência à programação e com Deus. Muito obrigado. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Dopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International.